E atendendo a pedidos, hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre o Tegar 11, tá? Que foi a sugestão de um inscrito aqui do canal. Então, você tem alguma sugestão, deixa já nos comentários que a gente vai fazer um vídeo exclusivo para atender a sua demanda. Falando em fundos imobiliários, parece que não é um cenário assim, a curto prazo, muito interessante de se investir, ainda mais para quem está iniciando e não entende os ciclos de mercado. A gente percebe o quê? Uma queda no índice dos fundos imobiliários, você compra lá vários na sua carteira, todos performando negativamente, às vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo. Mas, depois de assistir esse vídeo, você vai conseguir ver se o Tegar 11 está performando mal porque teve uma perda dos seus fundamentos, a gestão ficou ruim, ou se é simplesmente o nosso cenário macroeconômico. Eu venho falando aqui em vários vídeos que o nosso cenário macroeconômico ele está induzindo os investidores, inclusive os estrangeiros, que é o que fazem mesmo essa movimentação do IFIX, da própria bolsa em si, a investir nos ativos de renda fixa. Nós temos o quê? Uma projeção de elevação da nossa taxa Selic, ou seja, os juros vai aumentar, com isso quem investe em renda fixa vai receber mais, pode receber 12%, quem sabe 13% ao ano, só deixar o dinheiro parado lá. Hoje a gente tem também o nosso Tesouro IPCA+, o Tesouro IPCA que rende a inflação mais 7%, mais 7,5%, né? Tudo isso faz o quê? Faz com que todo mundo retire o dinheiro dos fundos imobiliários, das ações, dos ativos de renda variável e coloque na renda fixa. Mas se a gente olha num cenário mais projetivo, né, que aqui a gente não é curto prazista, né? A gente está investindo para quê? Para criar carteira previdenciária a longo prazo. A gente vê que o IFIX ele vem subindo ao longo dos anos ali, que é a média de mercado de fundos imobiliários. Agora, apresentando uma leve volatilidade para baixo, o que pode ser oportunidade, pessoal, para todo mundo, para quem tem ali um fundo. Por isso que é importante você ver esse vídeo e entender se é um fundo que tem uma boa gestão e só está sofrendo esse ciclo de mercado ou se realmente o fundo é ruim, né? Ele também performa de forma volátil ali, desde o seu início, menos 24,12%, e ele teve momentos de alta, momentos de queda. Mas mesmo assim, nesses cenários meio incertos, ou com essa volatilidade toda, nos últimos 5 anos, quem investiu no Tegar 11 venceu de vários índices. Venceu, por exemplo, do índice médio de fundos imobiliários de papel, que tem alta taxa de juros e entrega um bom yield. Venceu também do IMAB, que é o índice IPCA+, né? Venceu do IFIX, que é a média geral do mercado de fundos imobiliários, e venceu o índice Teva de fundos de tijolos. Então, ele entregou ali quase 100% de rentabilidade contra os outros fundos no longo prazo. Então, isso quer dizer que quem investiu no Tegar 11 conseguiu ganhar até mesmo da própria renda fixa em si. Por quê? Porque teve valorização das cotas ou comprou no momento de mais desvalorização dessa cota e veio acumulando esse yield, né? E lembrando que o Tegar 11, o interessante é que ele é um fundo gigante. Ele tem 2,6 bilhões de reais no seu patrimônio. O valor de mercado um pouquinho mais baixo por essa precificação, mas nos últimos 12 meses, para um fundo híbrido entregando 13,5% em dividend yield, é bastante interessante. Uma coisa que é muito interessante que eu olhei também são a sua carteira de ativos. Ele tem 217 ativos na sua carteira. E ter uma carteira tão grande, com um patrimônio tão grande, faz o quê? Faz uma diversificação muito interessante, trazendo mais segurança. Por quê? Se dentre esses 217, se eu tenho um ativo que tem algum problema, quais as chances desse ativo interferir de forma grandiosa no fundo, a impactar dividendos, por exemplo, ou a impactar a gestão, né? Ele é um dos fundos mais líquidos da Bolsa, né? Com 9 milhões de liquidez média diária e vem crescendo o seu número de cotistas, tá? Ele já passou pela 13ª oferta de emissão de novas cotas, onde desses 515 milhões de reais que ele captou do mercado novamente com essa emissão de novas cotas, ele já gastou 450 milhões, ou seja, 87% desse valor, a fim de comprar mais ativos para sua carteira, para trazer mais diversificação. Então, ele é um fundo de gestão ativa, que ele vem movimentando constantemente essa carteira que é gigante, num patrimônio que é também gigante. A gente pode perceber que esse fundo, além dele ser híbrido, ele vai trabalhar mais
mais com a parte das incorporações, dos loteamentos, né? A gente pode perceber aqui, por exemplo, olha só, do total desses 217 ativos, quem investe no Tegar 11 está investindo o quê? Na equity, tá? Desses 217, 160 é equity, ou seja, quase 75% da carteira. O que é isso? São os loteamentos, as incorporações, as multipropriedades, os shoppings e os imóveis para renda, que são ativos reais, né? Então ele vai trabalhar dentro dessa parte muito específica, imobiliária, para construção de residências, tá? Então, que a gente vai ver aqui os trabalhos de loteamento, os trabalhos das incorporações e as multipropriedades, ok? Depois, ele tem um pouco de CRIs também na sua carteira, tá? 15% de CRIs com 51 ativos. Olha só a carteira dele de CRIs já é muito mais diversificada do que muitos outros fundos de papel que a gente vê por aí, né? Ele tem uma estratégia em 35 ativos e uma estratégia tática de 16 ativos para ele ter essa gestão ativa de comprar e vender esses CRIs aí, tá? Ele tem um pouquinho de renda fixa também, ativos em bolsa, que nós vamos conversar, e um ponto legal é que ele é bastante diversificado. E ele participa dessa diversificação nos pontos onde não é muito visado pelo resto dos outros fundos imobiliários, pelas outras incorporações, que estão mais favoráveis para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo. Ele quer pegar a outra fatia onde não tem tanta concorrência. Com isso, ele consegue comprar muito mais desvalorizado o loteamento ou imóvel e ter uma rentabilidade muito positiva. Por isso que, ao longo dos anos, ele vem entregando essa rentabilidade que é interessante, né? Aqui ele até diz que o foco é participar ativamente de todo o processo de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, ou seja, desde o loteamento, igual eu falei. A gente pode perceber que essa parte de equity dele é tão importante, que é a parte que é o fluxo principal de renda, né, que lembra dos loteamentos, as incorporações e as multipropriedades, que participa de quase 80% da sua receita mensal, né? A gente pode perceber aqui, para o mês de outubro, de R$32 milhões que ele recebeu de tudo, 26 foi das equities, né? Teve o do CRIs, que é o crédito, de 5 milhões, teve 50 mil dos imóveis para renda, 488 mil para fundos de renda fixas e os ativos de bolsa com quase 1.996 mil, né? Então, com isso, ele tem a sua maior parte do ganho da carteira, que vai impactar no seu yield, vindo das equities, que são desses loteamentos e dessas incorporações. Por quê? Porque ele quer trabalhar desde o início da construção da residência ou do prédio em si, né? Ao longo desses momentos mais delicados que nós estamos vivendo, sobre taxa de juros, sobre depreciação de fundos imobiliários, ainda ele vai distribuir entre 1,10 e 1,30, mas mesmo assim de forma mais conservadora agora, tá? E vale lembrar ainda o elevado déficit habitacional brasileiro, que segundo o estudo realizado pelo banco JP Morgan em abril de 2022, era esperado uma demanda adicional de 1,1 milhão de residências por ano em todo o Brasil, o que representa uma demanda anual total cerca de 236 bilhões em valor geral de vendas. E ele trouxe esse estudo para a gente para reafirmar a própria tese de investimento do fundo. Então, o Tegar 11 ele vai participar ou aproveitar essa alta demanda de crescimento, da necessidade de novas residências, inclusive nessas regiões mas com menos concorrência, se é que posso dizer. Assim, então, com isso, ele consegue ter toda essa rentabilidade, né? A gente pode perceber aqui que grande parte desse equity dele vem da parte de loteamentos, né? Daqueles 74% que está do fundo, 65% vem do loteamento, então ele vai participar desde o início mesmo, as incorporações em 22%, as multipropriedades em 11%, os shoppings em 1%. Então isso faz com que ele tenha essa maior valorização, né? Mas ele também tem CRIs, né? Igual eu disse, tem CRIs que estão também dentro de incorporações, loteamentos, home equity, multipropriedades, logísticos e corporativos, entregando aí um IPCA mais 12 praticamente, né? O portfólio dele de equity
para aquelas questões dos loteamentos, onde ele realmente investe no terreno, tem uma rentabilidade, uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de 16,6%, a carteira de CRIs, um IPCA mais 12%, e ele tem esses fundos imobiliários aqui e ativos de bolsa, né, de renda variável. Ele tem o MXRF, o CPSH, o Alphaville, o PMSI, o BICE e o AR11, tá, que são imóveis de renda. Então, entenda que o Tegar 11 é um imóvel praticamente ali híbrido, porque ele tem vários desses ativos, né? Ele tem outros fundos, ele tem ações, ele tem a parte de renda fixa, ele tem os CRIs e tem o seu core business principal, que são essas propriedades de incorporação e de loteamento. Entenda esse cenário. É claro que pode ser que seja um fundo, ou outros fundos do modelo são mais arriscados, mas pela diversificação dos seus ativos, que são muito grandes, isso traz uma maior segurança. É um fundo bem interessante, porque hoje, olha só, ele está negociando a 0,82 preço sobre valor patrimonial para entregar quase 17% de yield nesse valor de R$ 91, e ele vem entregando dividendos crescentes também, né? Começou com R$10, em 2022 entregou R$17,30, ano passado R$16,49, agora esse ano. O ano ainda não finalizou, já entregou R$13,78, está com uma desvalorização pontual, então eu acho bem interessante. E também fazendo umas atualizações para você ver essa movimentação da gestão. Veja bem, na parte de loteamento, olha só em outubro foram comercializadas 215 unidades de loteamentos, trazendo um valor geral de vendas de 25 milhões. Nas incorporações, 51 unidades, com 20 milhões em movimentações para o fundo. Na Cipasa Nova Colorado, que são loteamentos de condomínio, ele também já vendeu 88 unidades, com 16 milhões. Né? E a gente tem as multipropriedades também, com 232 frações do empreendimento, né, da Aqualand Suites, que você pode olhar no relatório de gestão, que é um grupinho ali de condomínio que ele tem, com 12 milhões de valor geral de vendas. Né? A gente tem na linha dos CRIs ele fazendo negociações, comprando CRIs mais baratos. Tem também aqui que ele fez os desinvestimentos desses dois imóveis, né? Um desse primeiro imóvel com uma TIR de quase 25%, investindo 94 milhões, mas depois tendo 22 milhões de lucro, né, com essa venda. Depois ele teve esse aqui mais 8 milhões de lucro, que ele comprou por 2,9 milhões de reais, tendo uma TIR de 35. Então ele tem essa gestão mais ativa, que é bem interessante, que traz uma diversificação muito boa para o próprio fundo. Né? Estudando melhor, pude ter mais ciência sobre o Tegar 11 e as qualidades dele. A gente pode perceber que rapidamente só os seus ativos de loteamento, ó, que são diversos, tá? Os ativos de condomínio fechado também. Então, quando você compra uma cota do Tegar 11, você está investindo no fundo imobiliário híbrido, onde você dá liberdade para o gestor comprar fundos imobiliários, ações, ter renda fixa, ter CRIs, mas o que a gestão quer mesmo é investir em loteamentos, investir em imóveis residenciais, em locais onde não há muita concorrência, mas que mesmo assim tem boa quantidade de dinheiro circulando. Que é um exemplo, Goiás e Mato Grosso. Muita gente está migrando para o agronegócio, para Goiás e Mato Grosso, e Goiás e Mato Grosso, como é o nosso centro do agronegócio hoje em dia, movimenta-se valores absurdos de dinheiro. Então o fundo vai lá naquele lugar, começa a fazer os seus loteamentos, comprando terras um pouco mais baratas, porque não tem tanta concorrência, e constrói esses loteamentos grandes, constrói essas incorporações, esses prédios. O fundo ganha muito dinheiro com isso, e por isso que ele vai te entregar esse dividend yield bastante atrativo. E o que é mais interessante é que ele é um fundo muito grande. Então eu espero que com esse vídeo você tenha entendido como que é o Tegar 11, que é um fundo que, por sinal, claro que não é sugestão de investimento, eu achei bastante interessante. É um fundo considerável ali para estudar e ver se cabe na carteira, que ele é um fundo híbrido, um dos melhores fundos híbridos que eu já estudei aqui no canal. Né? Então fica aí o estudo para você continuar, tá? Se você tiver dúvida, deixa no comentário também. Se você gostou do vídeo, deixa like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Preciso dessa sua inscrição, muito interessante. Melhor ainda, ativa o sininho, porque aí eu faço o vídeo e você já vai receber aí prontamente, vai ficar atualizado de todo o nosso mercado de investimentos, inclusive fundos imobiliários, ações, FIINFRAs, FIAGROS também, nós conversamos aqui, né? Então, você vai ficar aí antenado, vai aprender a tomar suas próprias decisões.
Clique no botão Seja Membro, seja parte da família, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais por vocês aqui. Vou ficar feliz se você for um membro exclusivo aqui do canal, vai ser bem interessante, tá? Considere aí se tornar membro. Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.